Oi, gente, boa noite a todos. Bem-vindos aqui no canal da minha avó. Eu sou Maria Flor, neta dela. E se vocês quiserem, pode inscrever no canal dela, tá? Ô, vó, como é que você gostou tanto de ser escritora assim, fazer muitos livros? Como que eu gostei? Eu gostei! Boa noite, queridos! A minha neta está me entrevistando e vai ser um prazer responder as perguntas que ela vai fazer. Então, como foi dar aula nessa escolinha que você fez muito antes atrás? Como foi dar aula na escolinha? Foi muito legal, porque eu amo trabalhar com crianças, amo inventar coisa com as crianças. Eu queria ter uma escolinha para experimentar as minhas ideias e foi um período muito bom. E tem um livro aqui que eu escrevi sobre a escolinha. É esse mesmo. Livro Mãos à Escola, eu conto a minha experiência quando eu tive jardim, escola, fazendinha. E os meus ex-alunos, quando cresceram, eu perguntei para eles se eles se lembravam de alguma coisa que eu tinha dado para eles. Nem que eles contaram várias lembranças e eu escrevi tudo aquilo que eles falaram. Nossa! Eles me contaram o que eles lembravam do que a gente tinha feito. Porque quando a gente que é professor faz uma aula bem bacana, uma aula bem criativa, as crianças nunca mais esquecem. E eu amo fazer coisa criativa com as crianças. Vovó, se Deus quiser, você vai abrir uma nova escolinha? Agora eu estou em outro tempo, mas eu vou escrever sobre coisas que eu fiz na escolinha. Ô, vó, você garante ter muitos livros? Olha, eu quero escrever mais livros. Eu tenho mais livros que eu escrevi que eu ainda vou editar. Eu tenho outros livros dessa coleção aqui. Que eu tenho um livro que ainda vai sair, que Eu Vou Ser uma bonequinha do livro. E a Dona Edith, minha avó, eu conto um pouco a história da minha avó, que também foi uma escritora, só que ela foi uma escritora de poesias, ela escrevia muitas poesias, ela era muito inteligente. Quem escreve poesias tem inteligência linguística, Maria Flor. E a minha avó também tinha essa inteligência. E eu quero contar um pouco da história dela no livro infantil. Vamos ver se ele vai sair esse ano. Eu creio que ele pode sair esse ano. O que mais que você estava falando que você ia me perguntar? Que eu ia te perguntar. É naquele negócio lá que eu falei pra você se... Você estava querendo saber como que eu fui começar a ser escritora, não foi isso que você estava me perguntando? Sim. Então, o que aconteceu? Quando a gente estava na pandemia, eu não podia mais trabalhar com as crianças, eu não podia mais fazer musicoterapia. Porque você ia pegar o vírus. Fiquei com medo de pegar o vírus. Aí tinha um curso na internet oferecendo como ser escritora. Aí eu fui fazer esse curso. Só que na minha ideia, eu ia começar a escrever livros só depois que eu me aposentasse, lá para os 65 anos. E o que aconteceu? Isso aconteceu na minha vida de maneira antecipada. Antecipou 11 anos. E aí eu acabei começando a escrever livros antes do que eu tinha previsto. E o primeiro livro que eu escrevi foi esse aqui, ó. Os Segredos do Coração, que eu escrevi com vários amigos, aonde cada um conta como que ressignificou a sua história de dor. Lembra que eu estava conversando com você que alguns colegas não tiveram o pai perto e elas ficaram muito tristes e contaram as tristezas delas no livro e como que elas ressignificaram isso para não ficar mais com dor no coração porque o papai não estava perto ou porque o papai tinha ido embora. E Deus é que trabalha isso também nos nossos corações. E aqui tem muita história legal que um dia, quando você crescer, você vai poder ler. Demorou bastante para você fazer esses livros todos? Então, a gente começou em 2021.
né? A gente começou com esse, aí no ano seguinte eu lancei esse, e em 2023 eu lancei o Mãos à Escola e o livro Mulheres que Inspiram. Eu recebi um convite para participar e foi muito bom participar desse livro, porque aqui eu conto um pouco da minha história, desde quando eu tinha 12 anos, que eu descobri que eu ia trabalhar com crianças, que a minha paixão era crianças. E aí eu conto um pouco dessa história no livro Histórias Reais de Mulheres que Inspiram. O meu capítulo é o capítulo 11. Deixa eu ver se é esse. Passa. Ó. Um sonho que se transformou em o quê? Realidade. Realidade. Então, quando a gente sonha, quando a gente tem uma visão, quando a gente tem um propósito, muitas vezes, aqui ó, todos os livros têm uma fotinho assim da autora. Quando a gente tem um sonho, um propósito, às vezes muitas coisas acontecem para impedir que a gente alcance o propósito. E também aconteceu isso na minha vida, muitas dificuldades. Aconteceu também na vida de José, né, que eu conto essa história, que José, ele também sofreu, né? Ele contou um sonho que ele teve, que aonde os irmãos todos se curvavam para o feixe que estava no meio, e os irmãos ficaram com muita inveja, e aí pegaram ele e venderam, e ele ficou muito tempo preso, mas um dia o sonho dele virou realidade. Então, toda vez que a gente tem um sonho, um propósito de vida, coisas ruins às vezes acontecem para que a gente desista. Mas se Deus colocou um sonho na nossa mente, a gente deve desistir? Não. Nunca a gente deve desistir, mesmo... A gente tem que acreditar para realizar. Exatamente. Mesmo que alguma coisa triste aconteça nesse meio, que a gente chama de processo, mas se a gente persistir no sonho, a gente vai conseguir realizar. E olha, eu consegui realizar um sonho de escrever um livro infantil que eu queria muito. Acordei no meio da madrugada e escrevi a história. Depois eu liguei para um amigo, que é o Hudson Silva, e ele aceitou desenhar o meu livro, ilustrou o livro e fez desenhos muito lindos. E os 2 outros volumes desse livro, o Hudson também vai desenhar. E o Otávio vai desenhar outros livros que eu também já escrevi, que é a série Mordomia. Você também vai querer ser ilustrador? Ah, tem um desenho ali que você fez pra mim, né? Puxa um pouquinho que dá pra tirar. Puxa um pouquinho. Deixa eu te ajudar. Toma, mostra o desenho. Mais uma desenhista na família. Olha que lindo o desenho que ela fez. Quem é aí, Maria? Vovó, eu. Ai, que lindo! E a vovó tá falando, eu sou Carla, e eu tô falando, eu sou Maria. Ai, que gracinha! Você tem mais alguma pergunta para fazer, Maria? Sim. As crianças dessa escolinha, às vezes ficavam distraídas quando você estava falando. Olha, Maria, assim, a criança ficar distraída é comum, elas ficarem distraídas com alguma coisa. Mas eu fazia tanta coisa legal com elas, inventava música, inventava história, fazia teatro, fazia pintura, inventava projetos. Eu fiz uma vez um cenário ali na frente da chegada dos índios no Brasil. Eu fiz a tribo, fiz fogueira, as crianças se vestindo de índio, fiz um barquinho de papelão e tinha uma portuguesa que foi até a Gabi, que também escreveu, falando da memória dela. E aí os pais estavam todos ali e a gente fez um teatro ao ar livre. Então eu fazia tanta coisa legal
que elas nem se distraíam tanto, elas queriam estar focadas. Vamos ensaiar, vamos ensaiar. Elas ficaram todo animadas. E esse ensaio foi direitinho? Foi direitinho, eu tenho algumas fotos, qualquer dia a gente abre de novo a entrevista para mostrar as fotos da escolinha, tá bom? Eles desobedeciam você? Eles obedeciam, era tão legal, a gente plantava. Ninguém desobedeceu? Não lembro, assim, de desobediência, assim, não. A gente plantava, a gente colhia alface, a gente ia para a cozinha, a gente cortava couve, a gente comia aquela verdura que a gente mesmo colheu. O nome da escola era A Fazendinha. E por isso que tem uma hortinha? Por isso que tem hortinha. Que as crianças aprendiam as coisas sobre os alimentos, né? Que eu falei aqui, né, Maria Flor? Da importância dos alimentos para o nosso corpo ficar o quê? Forte. Forte, saudável. Você mesmo falou que gosta, né? Vou achar aqui para você abrir. Para você abrir a página. Tá logo no início. Então, eu tenho foto deles colhendo pimentão, alface. E é o que você tem que falar com as crianças, Maria Flor, sobre alimentação? É onde? É aí mesmo. Não é para ler não, é só para falar. Gente, quem não se alimenta muito mal, tem que se alimentar muito bem, porque senão vai ficar fraco, vai ter que tomar negócio na veia, e vocês não querem isso, né? Então vocês têm que se alimentar muito bem, para não acontecer tudo isso. E a Maria Flor vai comer tudo? Mais ou menos. Ela tá dando sugestão e não vai comer, tem que comer, Flor. Eu vou comer. Isso mesmo, muito bem. Isso também já passou por mim, essa dificuldade de comer. Eu tinha isso, mas agora tá melhorando. Tá melhorando, né? Mais alguma pergunta, meu amor? Olha, eu não sei, de tanta pergunta que eu já falei. Que bom que você veio aqui me entrevistar hoje, né? Sim. E legal é que a gente possa ser uma pessoa para inspirar outras pessoas, né? Como esse livrinho aqui fala. Histórias reais de mulheres que inspiram. Eu gosto muito de história real, porque as histórias reais vão ajudar outras pessoas a também se desenvolverem na vida, a seguirem seus talentos, seus propósitos. E o meu objetivo é inspirar também as crianças e a minha família. Qual que é o seu capítulo preferido? Olha, eu gosto do meu capítulo, mas eu gosto muito do capítulo de uma colega minha, que se chama Arlete. Aqui no livro ela está antes de mim. Na vida, você é piloto ou você é passageiro? Ela está querendo dizer, ou você pilota a sua vida, ou você vai deixar outras pessoas pilotarem, e aí você é só passageiro da vida. Eu piloto, porque se eu tenho ideias, se eu crio coisas boas, eu quero realizar. Eu não vou deixar ninguém realizar para mim aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu vou pilotar o avião da minha vida. Então eu gosto muito desse capítulo aqui da história da Arlete. Queridos, muito obrigado por vocês estarem aqui, tá bom? Se você não é inscrito no canal da Carmen, muito bem, Maria Flor. E deixa o like. Deixa o like. Ative o sininho das notificações. Ela sabe mais do que eu. E coloca no grupo da família, no grupo de WhatsApp, tá bom, gente? Até a próxima.